Olá, meus irmãos, bom dia, como vão vocês? Saudade de estar aqui com vocês. Nossa, tá tão complicado de eu chegar aqui, mas eu tô conseguindo, né? Passa um dia, dois, três, mas eu consigo chegar aqui até vocês. E eu vim hoje para trazer aquele estudo, temos que continuar, não é mesmo? Nós paramos no capítulo de número 10, hoje eu vou falar sobre o capítulo de número 11, né? De 1 Coríntios, tá bom? Hoje eu vou falar sobre este capítulo. É um capítulo de grande importância também, todo o conteúdo, tudo que vem falando sobre a história de Cristo, tudo que vem na nossa Bíblia é de grande importância. Eu estou aqui com a Bíblia na mão, tá? Nós vamos falar aqui sobre o capítulo de número 11, tá bom? E eu gostaria muito que você prestasse atenção. Muito bom dia para vocês, eu sou Elizabeth Guilhermino, sou evangelista, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga para vocês, uma palavra de reflexão, tá certo? Então você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo a essa sala tão abençoada que é a sala aqui da minha casa, tá certo? Que Deus abençoe grandemente, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e peço que Ele sempre me conceda um dia tão especial, tão abençoado como o dia de hoje, como todos os dias tem sido na minha vida, para que eu venha estar sempre trazendo uma palavra amiga, uma palavra de reflexão para vocês, tá certo? Seja muito bem-vindo, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, tá bom? Quando você apertar aí na palavrinha todas e no sininho, vai aparecer do lado. Aliás, quando você apertar na palavrinha inscrever e no sininho, vai aparecer do lado 3 palavrinhas. Aí você aperta ali também na palavrinha todas, tá certo? Aí você já vai estar inscrito. Você não tem que pagar nada por isso. É rápido, fácil e bem prático, não é mesmo? E depois é você ficar aqui me ouvindo, ouve essa palavra amiga que eu trago para você. Não fuja da palavra do Senhor, porque toda vez que você foge da palavra do Senhor, algo de não muito agradável acontece. Então, busque estar na presença do Pai, não importa o momento e a hora, mas busque estar em Deus, tá certo? Busque estar com o Senhor, nosso Deus, nosso Criador. É Ele que nos dá esperança de vida para tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, não é mesmo? É com Deus que nós devemos estar sempre presente, que Ele é a nossa luz, né? É Ele que ilumina os nossos passos, tá certo? Ele vai dando a direção e nós vamos prosseguindo com Ele. E assim vamos concluindo tudo quanto devemos concluir no nosso dia a dia, tá certo? Tá preparado então? Vamos lá? Eu vou ler alguns versículos do capítulo 11 e depois então eu venho com a explicação. Tem explicação na própria Bíblia e também eu vou falando alguma coisa com vocês, tá certo? Então preste atenção, por favor. Seja você uma pessoa focada no que diz respeito à palavra do Senhor e também todas as coisas, né, do nosso dia. Mas hoje eu gostaria muito que você prestasse atenção aqui nessas palavras, tá bom? Então aqui diz assim no versículo de número 1, capítulo 11 de 1 Coríntios. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada, ou seja, raspada assim, né? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosqueie-se também,
Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não convém da mulher, mas a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinai de poderio, né? Poderio. Sinal é sinai de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai-vos entre vós mesmos, e decente que a mulher ore a Deus descoberta? É decente isso, que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, vou parar por aqui. Prestem bem atenção ao que essa palavra vem nos dizer. Aqui Paulo vem nos trazer uma lição, né? Uma lição. Nós somos iguais, né, aos olhos de Deus. Todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Mas isso não quer dizer que somos idênticos, que nós somos idênticos. Por isso que Paulo ele fala sobre essas pequenas coisas que é de grande importância, né? Sobre conflitos, né? Ele enfatiza aqui nesse caso quanto que o homem e a mulher eles devem se manter unidos, né? Aqui nesse caso ele explica aqui, vou ler aqui no versículo 1 a explicação da Bíblia que diz assim: Paulo lutava espiritualmente, mantendo a disciplina em todos os âmbitos de sua vida e negando a si mesmo, a fim de obedecer ao que Deus lhe pedia. Então Paulo, ele se mantinha, ele mantinha a sua vida espiritual firme, né? Ele se mantinha em fé, ele não se deixou levar por coisas que aconteciam, né? Na época, né? Ele se manteve em pé. Então, o êxito da vida dele espiritual, ele consistia, né, em estar sempre na presença de Deus, estar sempre buscando ao Senhor, né, o soberano Deus. Então ele deixa como exemplo, ele vem falando sobre essas coisas, né, sobre o homem e a mulher, né, as mulheres na assembleia, né, as mulheres quando estão estão na igreja, né, como que essas mulheres devem se comportar, tipo de vestimentas e tudo mais, né, não tá muito cheia muito maquiada, né, não muito cheia não com cabelos mal cuidados, né? Hoje em dia as mulheres já usam o cabelo mais curtinho, né? Não se usa mais, as mulheres não têm aquele propósito de ter os cabelos longos para servir de véu para o rosto, né? Antigamente os cabelos serviam de véu para o rosto de uma mulher. E os homens, antigamente, não poderiam ter cabelos longos, compridos como o da mulher, mas sim cabelo curto, né? Mas as coisas mudaram, né? Então, aqui o Salvador nos ensina que nós devemos nos submeter, no Salvador, que eu quero dizer Deus, tá? Não Paulo, né? Paulo era um discípulo, né? Mas que foi muito temente a Deus depois de tantas coisas de ruim que ele era, né? Ele
ele fez contra a igreja, né, contra os cristãos, mas ele reconheceu que Deus, sem Deus ele não poderia viver. Depois que ele teve aquele encontro com Deus, ele nunca mais deixou a presença do Pai e foi levando a palavra do Senhor por tudo quanto era canto que ele podia. Aqui no caso eu estou falando do Salvador, o nosso Deus, que nos ensina que se nós nos submetermos aos nossos propósitos, né, aos propósitos que ele bota no nosso coração, aquilo que nós desejamos, nós estaremos agradando a ele desde que a gente faça as coisas corretas, né? Deus às vezes bota propósito no nosso coração para a gente buscar nele, né? Para a gente confiar, temos que confiar no nosso Deus, esse Deus criador dos céus e da terra. E aqui na nossa Bíblia ainda diz mais uma coisa assim, ó. No versículo 3, diz assim, que Cristo é a cabeça. Então, toda a criação divina segue a ordem disciplinar, né? Toda a criação vai seguir uma ordem disciplinar. O homem foi formado primeiro, né? E depois foi então que veio a mulher, e ele recebeu de Deus a autoridade para ser o cabeça dentro de uma família, né? O homem é a cabeça, ele é a autoridade maior dentro de uma família, né? Você que é casado, você que é casada, você que é filho, preste atenção o quanto o pai é importante para você. Assim como o pai da nossa vida cotidiana é importante nas nossas vidas, é o cabeça, né, na família, assim é Deus, o nosso Pai. Ele é de grande importância para todos nós. Ele é o mestre sobre tudo e sobre todas as coisas. Você entende? Então, assim como o Deus deu autoridade para o homem dentro de uma família, e a mulher, ela tem uma certa autoridade depois do homem, né? Então, a mulher, o homem é a cabeça, o homem que vê as coisas que devem ser resolvidas, né, dentro de um lar. A opinião maior é a dele, mas a mulher não deixa de ser também uma mulher que tem que ter sua autoridade também diante da família também, né? Tem que haver um consenso, né? Os dois devem entender que a necessidade dos dois é uma necessidade igualitária. Os dois têm que ter respeito, né? Tem que haver um respeito, tem que haver um posicionamento, né? O que é direito de um é dever do outro, o que é dever do outro é direito do outro. Você entende? Então tem que haver um respeito. E essa analogia, ela foi feita para ilustrar, né? Ilustrar a casa de um casal, por exemplo. Um casal que é casado, né? Foi feito para ilustrar a casa de um casal, ou seja, o papel de um casal dentro de uma família, né? E não para designar quem é melhor ou quem é mais importante dentro de um casamento, você entende? Mas foi só uma ilustração. Então, dessa mesma forma que o corpo como é que eu vou dizer? Dessa mesma forma como o corpo, né, que nós temos, nossa alma, nosso corpo, nós temos que botar tudo para funcionar, né? O nosso corpo tem que estar íntegro, direitinho para funcionar. Então é preciso ter uma certa organização, né? Uma certa harmonia entre o casal, você entende? Tem que haver uma sintonia entre o casal, uma certa harmonia para que as coisas deem certo, você entende o que eu falo? Então, para que tudo funcione bem, tem que haver essa harmonia, tem que haver uma sintonia entre o casal, tá certo? Dentro de uma família, seja, por exemplo, se você está na igreja, agora falando sobre a assembleia, né? Vamos falar assembleia dentro da igreja, né? Você, como mulher, você também tem que ter você, mulher e homem, né? No caso, o homem e a mulher ali em si, eles têm que ter uma certa harmonia, né? Tem que haver união ali dentro da igreja, entre os membros, não só entre os membros da igreja, mas os membros que eu digo, aqueles que
frequentam a igreja, você entende, né? Mas também entre aqueles que atuam na obra do Senhor no altar, né? Aqueles que atuam ali, os pastores, os bispos, os obreiros, né? E tudo mais. Então, desse modo, o homem todos em união, ninguém vai se sentir superior ao outro, não. Todos têm que estar trabalhando igual, todos têm que estar em união. Você entende o que eu falo? Então é necessário que a mulher, né, como um ser mais dócil, né? A mulher é um ser mais dócil, ela tem mais assim, um jeitinho, né? Então ela tem que entender e saber encaminhar as coisas dentro do seu lar, né? E também dentro da onde você frequenta, os locais que você frequenta dentro da sua assembleia, dentro da igreja, você entende? Então, Deus fala sobre a cabeça, né? A cabeça, que o homem é a cabeça, mas Deus, a cabeça, Deus é o cabeça, né? A cabeça de Cristo tem que estar em nós, os nossos pensamentos, né? Porque, assim, só Ele pode nos ajudar a entender muitas coisas que acontecem na nossa vida. Só Deus pode nos ajudar a entender. Então, quando nós nos apegamos a Deus, nós estamos nos ligando espiritualmente em Deus, nós estamos nos fortalecendo na fé, né? Por isso que no versículo de número 3 fala assim, ó: mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Aqui ele está falando quanto à sabedoria do homem e da mulher, que tem que vir através do Espírito de Deus. Quando nós nos afirmamos em Deus, nos posicionamos em Deus, e está buscando sempre na palavra, pedimos ao Senhor: Senhor, que os meus pensamentos sejam os seus pensamentos, com certeza nós vamos seguir por caminhos melhores, porque o Senhor, Ele é a cabeça, né? Ele é a cabeça e Ele nos ajuda a entender muitas questões das nossas vidas, questões de autoridade e quanto nossa vida também espiritual, né? Quanto à nossa vida espiritual, porque a palavra, né, as escrituras aqui, elas apresentam, ela vai mostrando para a gente uma hierarquia, e dentro da nossa família também tem que haver uma hierarquia. Você entende o que eu falo? Então é necessário prestar muita atenção sobre isso. E quando fala também no versículo 4 e no versículo 6, vem falando que todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, mas que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Veja bem, aqui ele está falando que antigamente havia o costume aqueles costumes do povo judaico quanto à igreja, você entende? E as mulheres, elas usavam véu naquela época, elas usavam véu, mesmo aquelas que tinham os cabelos longos, né? As mulheres daquela época tinham os cabelos lindos, né? Como pode, né? E não tinha tantos tratamentos de beleza como tem hoje, mas as mulheres eram exuberantes de lindas, né? E naquela época se usava o véu. Então, estas não era apenas uma peça assim que eles usavam naturalmente do vestuário, né? Mas tinha uma representação que a mulher que usava os véus, elas tinham uma representação muito importante na sociedade naquela época. Então toda mulher que andava pela cidade, né, nos ambientes públicos da época, elas tinham que estar coberta a sua cabeça com um véu naquela época. E hoje em dia não se usa mais isso, mas se usa muito das mulheres, né, buscar ter
um cabelo longo, porque os cabelos se tornaram um véu para o rosto da mulher. Então isso faz a diferença entre o homem e a mulher, né? O homem não pode ter mais, não pode usar cabelos longos, né? Mas isso se dizia na época, né? Mas muitos homens naquela época usavam, né? Aqueles cabelos, botavam aquelas perucas, né? Aquelas coisas todas. Mas hoje em dia não é necessário mais isso, as coisas mudam, né? Então, a mulher, ela, quando ela usava véu, era uma forma de cobrir a cabeça, porque a mulher refletia, dentro, quando cobria a cabeça, refletia uma honra, você entende? Refletia era uma honra para a mulher, aquela mulher que cobria a cabeça, significava que aquela mulher era uma mulher respeitosa, uma mulher que todos tinham que ter respeito por ela, você entende? E era assim naquela época, mas hoje em dia as coisas mudaram, tá certo? Então eu gostaria muito, a minha palavra para você hoje, que quando eu quero falar sobre isso, eu quero falar que muitas coisas mudaram, né? Que Deus naquela época, ele venceu muitas coisas, né? Venceu muitas coisas, porque ele não se deixou levar, né? Deus venceu o mundo, não é? Né? Ele venceu o mundo com o quê? Muitas vezes no silêncio dele, muitas vezes no falar, muitas vezes na forma de ele agir, dele se doar para o povo, né? Quando ele estava pregando o evangelho. Então, ele passou por N sacrifícios, Deus, né? Passou por N sacrifícios, mas ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Então, Deus, como Elizabeth, que você está falando, Deus venceu o mundo, se Deus era espírito? Sim, ele foi espírito, mas ele se transformou, lembra? Ele se transfigurou em homem na terra, para ele passar por todas essas coisas que nós passamos, os nossos conflitos, nossas aflições, né? Os nossos sacrifícios, mas tudo tem que ter um discernimento, né? Uma organização. Entenda que Paulo, ele está advertindo aqui no caso, quantas divisões, né? As divisões que há dentro da igreja ou dentro da própria sociedade, dentro da família. Então é necessário que haja união entre todos. Você entende o que eu falo? É necessário que haja união entre todos e principalmente entre os frequentadores, que são os membros da igreja, né? Aqueles que frequentam a sua igreja e que que eles devem desempenhar, né, o seu papel em união, né, para poder ouvir ali a palavra, né, do bispo, do pastor, né, que está levando a palavra, mas também todos em união, e o povo também, os que trabalham na obra, também devem se manter em união, cumprindo as suas funções dentro da igreja, na obra de Deus. Você entende o que eu falo? Então, quando ele enfatiza, aqui no primeiro versículo, Paulo enfatiza, ele fala assim, ó, deixa eu abrir aqui de novo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, Paulo, ele está enfatizando que nós devemos imitar a Cristo. Você entende? Devemos imitar a Cristo. Ah, Elizabeth, mas como que vamos imitar a Cristo? Cristo foi um espírito. Ele foi espírito, mas se transfigurou em homem na terra, para passar por todas as coisas que nós passamos, né? Ele sofreu muitas coisas, né? Ele no silêncio, no falar, no agir, né, na doação dele quanto à palavra do evangelho, em tudo, ele passou por muitos sofrimentos. Tudo que nós sofremos, né, não igual no passado, mas ele venceu o mundo, e nós também devemos vencer o mundo através do nosso agir, da nossa forma de ser, né? Você entende que eu falo? Do nosso modo de pensar. Devemos pedir a Cristo
que os pensamentos dele habitem sobre os nossos pensamentos, para que nós possamos dar continuidade à nossa vida, seguindo, imitando a Jesus. Quando diz, hoje em dia, naquela época falava em imitar, imitar, seguir, mas hoje em dia nós devemos seguir mediante a nossa conduta, que vai mostrar como está a nossa fé, como nós somos diante de Deus, como é a nossa fé. É uma fé verídica, é uma fé verdadeira, é uma fé sincera, A nossa conduta vai mostrar quem somos nós, não só espiritualmente, mas diante de toda a nossa sociedade, você entende? Então, eu peço a você que você pense nisso, tá bom? E fique à vontade, para você, se você quiser colocar alguma coisa escrita aí para mim te responder, você coloca. Eu vou procurar ser bem sucinta dentro da resposta, daquilo que eu achar que eu entender também. O que eu não entender, eu vou pedir então a uma pessoa superior a mim para me dar esse ensinamento, para me trazer aqui para vocês, tá certo? Então, que você tenha um dia muito abençoado. Amanhã eu venho falar com você sobre o capítulo de número 12, seja conforme a vontade do Senhor, amanhã ou depois da manhã, não sei, mas conforme a vontade do Senhor, que me dê essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sinto saudade, sim, de estar aqui com vocês, mas eu tenho tantas coisas por resolver que às vezes não dá tempo de eu estar aqui com vocês. Mas eu tenho pedido ao Senhor que Ele me dê tempo para todas as coisas. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu momento. E aí eu com certeza vou conseguir, pela graça do nosso Senhor, eu vou conseguir, vou fazer tudo conforme a vontade do Senhor, tá certo? Então que seja feita a vontade dele nas nossas vidas. Pai querido e amado Deus, eu te agradeço por esse dia, Senhor, tão abençoado. Te agradeço por esse ar que respiro, te agradeço, Senhor, por essas pessoas que aqui estão. Abençoe, Senhor Jesus, cada uma delas. Traga a paz, a união, a saúde para todos. Porque sem saúde, Senhor, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, te agradeço por esse dia. Consagra esse dia para todos nós, Senhor. Que seja um dia de bênção, cheio de paz e prosperidade. Que nós possamos progredir a cada dia na sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês grandemente. Tchau.